Capítulo 17. A arquibancada em frente ao telão estava cheia quando Alice, Anya e Belle se alinharam na entrada do percurso. O silêncio era pesado, o ar tenso. Elas sabiam o que estava em jogo. Seus corações batiam forte no peito, misturando adrenalina e ansiedade. Brannon ainda não tinha aparecido, mas elas sabiam que ele seria liberado minutos após a partida delas. O plano estava traçado e a estratégia ensaiada. Agora, tudo dependia de como iriam executá-lo. Lembrem-se, mantenham a calma, sussurrou Anya, segurando a mão de Alice. Ele vai tentar nos desestabilizar. Belle respirava fundo ao lado delas, os olhos fixos na trilha sinuosa à frente. Estou pronta, disse Belle, mais para si mesma do que para as amigas. O sinal foi dado e as três dispararam na trilha. O chão de terra solta parecia mais instável do que durante os treinos. A vegetação ao redor era densa, os cipós entrelaçados, formando uma espécie de cortina de espinhos que bloqueava parcialmente o caminho. Belle estava na frente, cortando a passagem para as outras, enquanto Anya e Alice seguiam logo atrás, atentas a cada passo. A primeira série de obstáculos surgiu rapidamente. Cipós espinhentos pendiam das árvores, obrigando as meninas a se agacharem e saltarem para evitar serem arranhadas. Alice sentiu uma leve ardência quando um espinho atingiu seu braço, mas continuou firme. Belle, por ser mais ágil, abriu caminho, desviando habilmente dos espinhos. Vamos! Gritou ela, incentivando as amigas. Logo depois, pedras soltas surgiram no caminho. Elas precisaram saltar e se equilibrar, evitando escorregar. Anya quase perdeu o equilíbrio, mas Alice a puxou pela mão, evitando que caísse. Está tudo bem? Belle perguntou, sem parar de correr. Estou, Anya respondeu, sua voz trêmula, mas determinada. A primeira grande prova veio na forma da ponte suspensa. Elevada a 3 metros de um rio caudaloso, a ponte balançava de forma ameaçadora ao vento. As cordas já pareciam desgastadas pelo tempo, e o som da água correndo violentamente abaixo fazia com que o coração de Alice batesse ainda mais rápido. Vamos! Não hesitem! Anya gritou, tomando a dianteira e subindo rapidamente na ponte. Belle foi logo atrás, com Alice fechando o trio. O objetivo era simples, atravessar rápido e cortar a ponte antes que Brannon pudesse segui-las. Ao pisar na madeira envelhecida, Alice sentiu o chão render sob seus pés. A cada passo, o medo de cair aumentava, mas ela manteve o foco. As três corriam o mais rápido que podiam, enquanto a ponte balançava perigosamente. Quando chegaram do outro lado, Anya pegou a faca que carregava e cortou as cordas rapidamente. A ponte caiu, despencando no rio com um estrondo, enquanto a água levava os restos de madeira e corda embora. Elas pararam por um breve segundo para recuperar o fôlego. Mas não tiveram tempo para comemorar. Brannon seria liberado a qualquer momento, e elas precisavam continuar. Ele vai encontrar outro caminho, disse Belle, olhando para os lados, como se já esperasse o tigre surgindo. Então temos que correr. Anya liderou o grupo mais uma vez, entrando numa trilha estreita entre árvores com cipós e espinhos. Minutos depois, o som familiar de uma porta de ferro se abrindo ecoou pela floresta. Brannon havia sido liberado. Elas não precisavam olhar para trás para saber que ele estava em movimento, já sentiam a pressão em suas costas. Cada segundo contava. De repente, o som de galhos quebrando e uma respiração pesada surgiu por trás delas. Brannon estava mais perto do que esperavam. Rápido! Gritou Alice, apressando o ritmo. Mas Brannon era rápido demais. Com seus sentidos aguçados e reflexos felinos, ele contornou a ponte destruída e logo as alcançou. O som de suas patas no chão ressoava em seus ouvidos, como se a terra tremesse sob seus passos. Vamos nos dividir! Gritou Anya, cumprindo o plano que haviam traçado. Belle foi para a esquerda, Alice para a direita e Anya seguiu pelo meio. A estratégia era clara: confundir Brannon e dar a cada uma mais tempo para fugir. Brannon, no entanto, não hesitou. Ele sabia que precisava pegar uma de cada vez e foi atrás de Belle primeiro. Ela corria veloz, mas logo encontrou um dos obstáculos,
uma parede de pedras que precisaria escalar. Sem pensar duas vezes, ela começou a subir, mas seus pés escorregaram nas pedras úmidas. O tigre estava em seus calcanhares, e antes que pudesse chegar ao topo, sentiu um puxão em sua perna. Brannon a alcançou, arrastando-a para o chão e imobilizando-a com uma pata firme. Ela estava fora do jogo. Alice ouviu o grito de Belle, mas não podia parar. Continuou correndo pela trilha, saltando sobre um poço de piche que surgiu no caminho. O cheiro denso e pegajoso do piche quase a fez engasgar. Se ele seguisse a lógica, ele iria atrás de Anya. E foi exatamente isso que aconteceu. Brannon correu em direção a Anya, que desviava habilmente dos obstáculos, mas sua velocidade não era páreo para a dele. No caminho, pássaros de rapina começaram a sobrevoá-la, seus gritos ecoando pela floresta. Um dos pássaros mergulhou em sua direção, forçando-a a se abaixar. Foi o momento de distração que Brannon precisava. Ele saltou sobre ela, derrubando-a no chão. Anya tentou lutar, mas o peso do tigre a impedia de se mover. Ele a imobilizou e a eliminou do jogo. Agora só restava Alice. Ela corria sem parar, sentindo os músculos queimarem com o esforço. Brannon estava perto, mas ela tinha uma chance. O caminho estava cheio de obstáculos, cipós espinhentos, cobras deslizando pelo chão e uma área com paredes de escalada. Ela sabia que estava sendo seguida, mas continuava a correr, desviando com agilidade. Brannon, no entanto, era incansável. Ele estava com foco totalmente no cheiro dela. Ela era sua caça, ela era dele e ele iria alcançá-la. Ele a seguiu por todo o percurso, mantendo-a à vista o tempo todo. Alice, por mais rápida que fosse, não conseguiu manter a mesma intensidade. Seus pés escorregaram ao tentar subir uma das paredes de escalada, e foi aí que cometeu o deslize. Ela olhou para trás por um breve segundo, e Brannon estava lá. Ele saltou sobre ela, agarrando-a com suas garras afiadas, mas podia ser coisa da cabeça dela, mas ela teve a impressão de que ele foi gentil para não a machucar. Alice caiu, sentindo o chão duro contra seu corpo. Ela havia perdido. O tigre estava sobre ela, seus olhos predadores fixos nos dela. Ela não era mais uma presa indefesa, mas, naquele momento, Brannon havia vencido, e ele parecia muito satisfeito com isso. A campainha soa anunciando o final do jogo e Brannon se levanta de sobre Alice. Ela fica em pé e o olha com ódio. Ela só queria ir para casa e esquecer que um dia esteve naquele lugar. Brannon mantém o olhar fixo nela, com uma ligeira curiosidade e satisfação. Um funcionário trazia Belle e Anya. Vamos comigo, por favor, senhorita Alice. Sinto muito por não concluírem. Alice abraça as amigas rapidamente, tentando esconder sua decepção, e agradece ao funcionário, que as encaminha até a chegada. Um médico já aguardava por elas e faz os primeiros socorros ali. Haviam alguns cortes, mas nada muito sério. Se quiserem ir à enfermaria para remover todos os cortes e dores, fiquem à vontade. O médico sorri para elas, que dão um sorriso sem graça de volta. Ren aparece correndo e abraça Anya, analisando em seguida todo o corpo da namorada. Você está bem? Tem algo quebrado. Eu quis matar o Brannon quando ele pulou em você. Ele diz com uma voz ameaçadora. Anya responde desanimada, mas tentando sorrir. Estou bem, só preciso tomar um banho e descansar. Ele passa o braço em sua cintura, andando ao lado dela. Eu te acompanho. Alice solta um barulho pela garganta. Também estamos bem, viu? E ri quando Ren olha para trás, vendo Alice e Belle. Ele bate a mão livre na testa. Nossa, desculpa, meninas. Acompanho vocês também. Querem que eu leve almoço para vocês no alojamento? Posso fazer isso. Alice estreita os olhos e Anya e Belle dão uma risada leve. Aceitamos. Belle responde com uma das mãos na cintura.